Saudações, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Sasha Astara, essa é a Nadira e nós vamos compartilhar um pouco da nossa experiência pessoal com o despertar espiritual. Então, tu pode se apresentar? Boa tarde, amados irmãos. Me chamo Nadira Melo Gomes, sou natural de Serafina Correia e atualmente resido no município de União da Serra. Então, eu e a minha irmã Sasha viemos falar um pouco nesse vídeo sobre o nosso despertar espiritual. Aí eu te pergunto, o que te despertou? O que te levou a procurar sobre espiritualidade? Na verdade, desde criança sempre me vi uma pessoa assim diferente, que buscava algo e não entendia o que faltava. Eu sentia um vazio dentro de mim, me sentia como se nada tinha graça aqui nessa vida aqui, nessa encarnação. E por muitos anos segui uma caminhada assim, diria, meio desajustada, né? E depois dos 43, 44 anos, senti que faltava realmente algo e que tinha alguma coisa ali me esperando. Daí comecei a buscar consultas espirituais com espíritas, em centros espíritas, umbandista, em cartomantes, coisas assim, aquela curiosidade, sabe, que cada dia que passava aumentava mais e eu sentia que era isso mesmo, né? Que eu estava começando a encontrar o que eu estava buscando, né? E assim foi, né? Estudos e mais estudos. Na verdade, é uns 5 anos, assim, de estudos fortemente, cada vez mais, que eu fui buscando, que eu me sentia bem. E através desses estudos comecei a fazer a tão falada reforma íntima. Comecei a mudar muitas coisas na minha vida que eu estava fazendo totalmente errado. Explica para eles o que é reforma íntima. Reforma íntima é tipo assim, é tu começar a te olhar para dentro de ti e ver o que tu tava fazendo de errado. Por que as coisas não dão certo na minha vida? Por que eu perdi clientes? Porque eu não conseguia tá calma? Eu era uma pessoa assim bem nervosa, xingava as pessoas, qualquer coisinha tava explosiva assim. As coisas não andavam, tentava uma coisa, não dava. E profissionalmente também, na família estava tudo assim errado. E daí quando tu começa a teu despertar, tu começa os estudos, através dos estudos eles já vão te mostrando o caminho. E tu começa assim, tu para e tu diz, nossa, é realmente isso, eu preciso mudar. Daí tu começa aos poucos essa mudança. Que é aquele parar de procurar fora justificativas para o que está dentro. Porque o mundo de fora, o mundo, a realidade física, material, é um reflexo do que está dentro. E é muito difícil as pessoas pararem, nem que seja 5 minutos, para meditar, para olhar para dentro de si. E mais difícil ainda a fazer uma reforma íntima, porque elas acham que é normal, ou acham, eu sou humano, eu sou imperfeito, mas não é uma desculpa para continuar errando. A gente é imperfeito no que nós não temos consciência ainda, mas o que temos consciência devemos fazer a reforma íntima para amenizar os sofrimentos da vida, para atrair coisas mais positivas, coisas melhores para a vida. Qual foi a experiência uma das experiências que mais te marcou nessa caminhada de despertar? Na verdade, eu tive muitas experiências, né? Mas uma das maiores é meu relacionamento com meu companheiro hoje, que eu vejo muita diferença hoje de anos atrás, assim, porque eu não queria, teve um momento que eu não queria mais viver com ele, porque eu achava que era ele o problema, sabe?
Meu Deus, assim, porque ele é chato, porque ele é isso, 1001 problemas eu via nele. Mas era tudo que estava dentro de mim. Na verdade, o meu companheiro estava ali tentando me ajudando a mostrar o caminho e era eu que não queria perceber, teimosa, sabe? Dizer, não, eu tô certa, tu tá errado. Eu não quero mais viver contigo porque tu pega demais no meu pé, tu é muito ciumento. Talvez pode ter sido sim um pouco exagerado, né, os ciúmes dele, né? Mas eu digo hoje em dia que ele me ajudou muito na minha caminhada, pois aquele jeito dele ali, sabe, bem rústico, assim, sabe como antigamente, né? Tipo um pai, assim, querer levar o filho para o bom caminho. Eu vejo bastante isso, né? Que ele fez o papel bastante de pai. E isso, a mudança veio muito grande, porque hoje ele tem, eu vejo o significado que ele tem na minha vida, sabe? E o nosso relacionamento mudou tipo da água pro vinho, como dizem, né? Então, essa é uma das grandes experiências do meu despertar. Uhum. Conforme mais a gente se conscientiza e mais se livra das cargas negativas emocionais e padrões mentais negativos e destrutivos, mais os nossos relacionamentos ficam harmoniosos, é mais fácil compreender o outro, desculpar o outro, perdão, fica mais fácil, tudo fica mais fácil, tudo fica mais harmônico. E financeiro, como é que foi o financeiro depois do despertar? Nossa, mudou um monte, assim, ó. Antigamente, eu vou dar uma coisa do meu salão de beleza, né? Nossa, dizia, eu tinha bastante clientes uma época e eu nunca tinha dinheiro. O dinheiro ia assim, ó, porque eu tava naquela coisa só de gasto, sabe? Porque eu tenho que comprar aquilo, era assim, gastos exagerados. Então não adiantava eu ganhar um monte, eu nunca tinha dinheiro. E hoje, assim, eu tenho sim, tenho clientes fiéis, clientes maravilhosos. Eu posso dizer que eu trabalho menos no salão e que eu tenho, sobra muito mais dinheiro. Porque com o despertar é tipo tu falou, né, Sasha? É lá dentro, né? Então lá fora já vai reduzindo um monte. Eu já vejo que eu não sinto a necessidade de ter tanta roupa, tanta coisa que eu comprava que ficava lá. É aquele negócio lá quando tu tá ruim por dentro, né? É aqueles gastos exorbitantes que não te levam a lugar nenhum. Tu compra e tu deixa lá jogada. É isso que aconteceu. Graças a Deus o financeiro cada dia é melhor. Uma libertação, né? Libertação, despertar, a primeira coisa é transcender a matéria, o plano físico. O transcender é estar acima, não significa necessariamente parar de ter dinheiro, parar de ter relacionamento, mas significa que essas coisas vão deixar de te possuir. Tu tem as coisas, mas as coisas deixam de te possuir. É uma constante, não é fácil, não é um caminho fácil, porque a gente tem que se deparar com muitas sombras, muitos demônios internos e externos, porque as pessoas que estão dormindo profundamente vão dizer que a gente é louco, que a gente está errado e tudo mais, não vão compreender. Mas aí cabe a nossa parte da compreensão que eles necessitam. Vocês aí falando mais alguma coisa que eu vou ver qual as perguntas que os mentores querem te fazer. E assim também que a Sasha estava falando, né? No complemento quando eu falei dos gastos, tudo mora dentro da gente. É tudo dentro. O reflexo de como tá dentro a gente mostra lá fora, né? E quanto mais a gente vai diminuindo a carga aqui dentro, menor é lá fora. Hoje eu sei que eu tenho tudo que eu preciso para viver. Não estou preocupada mais com o dinheiro, porque eu sei que o dinheiro vem, porque as minhas energias estão cada dia melhor. Então, tu atrai aquilo que tu é. E é lá dentro, né? Então, hoje eu já não tenho mais preocupação. Claro que nem tudo é perfeito, porque nós vivemos em um mundo de terceira dimensão ainda, né? Mas é isso aí, viu? Cada dia melhor.
e tô buscando, e a busca vai ser até que a gente tá nessa vida aqui, vai continuar, né? A gente nunca sabe nada. E com essa migalha que eu digo que eu tô aprendendo da mudança que eu fiz na minha vida, eu já me sinto tão maravilhosamente bem. Imagina lá na frente, né? Uhum. Enquanto ao despertar, por que chamam despertar? Porque a maioria das pessoas daqui da Terra da terceira dimensão vivem a vida automática como se estivessem dormindo. Digamos que 80% vive assim. Aí uns 10% tem lapsos de despertar, que é aquelas pessoas que vão para as religiões e 1 ou 2 vezes por semana, mas depois, no resto do dia, falando mal dos outros, não buscar evoluir, né? Esses dormem, pensam que estão acordados, mas dormem, pela concepção do que é um despertar. São raríssimos os que realmente estão despertos. E é por causa disso, viver aquela vida do automático, ir na espiritualidade lá na igreja só 1 vez por semana, e olhe lá, não cumprir as palavras que o Cristo ensinou, de buscar se melhorar. É por isso que chamam de despertar. E o primeiro despertar, assim, que é o primeiro choque de realidade, é quando o ser se percebe como uma alma vivendo em um corpo físico e não um ser humano, um corpo físico que tem uma alma. Ele percebe que o local de origem dele é o mundo espiritual. E uma das grandes verdades espirituais é essa. O mundo espiritual é o nosso lar, é lá que nós passamos a maior parte da nossa existência. Aqui uma passagem muito breve, muito breve. É como se lá nós vivêssemos 400, 500 anos e aqui nós vivêssemos 10, 20 anos em comparação de tempo. O que te marcou assim, um detalhe assim que é para mostrar para eles o chamado, como é que foi o teu chamado? Viu algum vídeo, uma pessoa te falou sobre essa parte dos mestres? Teve algo que me marcou muito, que eu acho que foi ali que me começou muito fortemente. Teve um momento da minha vida que eu estava bem perturbada, sabe? E os meus filhos e o meu companheiro, eles estavam trabalhando no sítio fora, né? E época de safra, eles ficam até tarde, né? Eles trabalham na colheitadeira, na colheita, né? Daí eu fiquei sozinha, eu ficava sozinha até 11 horas, 11 e meia, eles chegavam tarde. E eu era uma pessoa assim, ó, que eu ouvia um barulho, eu morria de medo, sabe? Meu Deus, o que que tem, né? Medrosa assim, nos extremos, né? Mas eu aguentava, fechava toda a casa tranquila. E eu tava começando a conhecer um canal da Nai. A Nai até ela hoje ela não tem mais, sabe? O canal, eu não vi mais ela nas redes sociais. Acho que ela apareceu, digo, só para me despertar eu e mais uns. E aquele momento lá eu tinha ouvido uns barulhos, sabe? Ali fora de casa, e eu abri o YouTube e a Nai naquele momento ela estava fazendo uma live, sabe? Ela tinha iniciado a live e ela dizia assim: eu preciso falar com vocês hoje à noite e é sobre vocês que têm medo. Bom, gente, era para mim aquela live, né? Ela dizia assim: vocês que têm medo quando ouvem barulho, coisas estranhas em cima da casa, assim, gente do céu, ao redor da casa. E ela disse: por que vocês têm tanto medo? Vocês não precisam ter medo. Vocês têm os protetores, os mentores, os anjos que acompanham vocês. E eles fazem de propósito, porque eles querem aprisionar vocês no medo. Sai dessa. Vocês são seres divinos, filhos de Deus Criador. Sabe, eu jamais vou esquecer dessa noite, porque a partir daquele momento,
sabe, assim, foi que nem tirar o medo, sabe, da minha mente, assim, foi tipo uma coisa. E eu não, jamais vou esquecer daquela live. E aquela live foi Deus, foi os mentores, todos os anjos que me acompanham, disseram: assista que tu precisa ouvir isso. E ali começou grandemente, né, meus estudos, e que eu já tinha começado, mas ali foi uma forma de acabar com o meu medo e começar a buscar e sair, sabe, daquelas coisas que te acorrentam, porque o que que eles querem? Te acorrentar para te ficar sempre tipo preso, enclausurado, não querem te tirar do casulo, né? Encarnação infinita. É, Encarnação né? infinita. É isso aí. Agora eu vou falar um pouco sobre a minha experiência de despertar, porque espiritual a gente já nasci com uma mediunidade um pouco mais aflorada. Mas sobre o despertar em si. Comecei aqui com a mediunidade, eu já vi algumas coisas, e com a mediunidade mais aflorada foi em tudo que a igreja das cidades inteiras procurar respostas e não encontrava. Fui depois para várias religiões, encontrava alguma coisa, mas não encontrava o que eu precisava. Muitas religiões que eu dizia muito maravilhoso, bacana, gostei, lindo o trabalho que vocês fazem, mas senti no meu coração que não era o meu lugar. E onde ia, não encontrava o meu lugar. Apesar de gostar muito, de ter um amor muito grande, principalmente pelas religiões de matriz africana. Aí um dia eu fui numa gira de esquerda, numa casa de nação, Batuque do Rio Grande do Sul, e foi lá que eu conversei com um Exu. E esse Exu eu disse para ele me dar uma luz, eu preciso de uma luz. E ele disse para mim buscar as respostas dentro de mim. E a partir disso eu fui buscar como buscar as respostas dentro de mim. Foi aí que comecei assim a ter o primeiro andar do despertar, né? Foi ele e ele literalmente ele me deu a luz, e um Exu, não desmerecendo os Exus, mas que as pessoas acham que eles não são, Maria, né? Não conhece, não sabe que eles são seres de luz. Um grande sinal do chamado a despertar é vocês estarem vendo esse vídeo. É um grande chamado. Acordar de madrugada às 3, 4 horas é um chamado ao despertar. Sensação de vazio constante que nada preenche é um chamado ao despertar. Alterações de humor sem motivo é um chamado ao despertar. Gostar das religiões, mas não se sentir como se fosse o lugar, não se sentir pertencente, é um chamado ao despertar. Que o despertar é uma coisa universal, ou seja, pode fazer parte de qualquer religião e assim, mesmo assim trilhar o caminho do despertar. A partir disso eu comecei essa meditação, a fazer as meditações tradicionais, fazia muitas horas por dia. E como eu já saía um pouco antes de vez em quando do corpo, comecei a trabalhar o primeiro ano todo indo para o plano astral, nas partes mais densas, trabalhar junto com os Exus no resgate. Até então, ainda estava naquela parte ali da religião, não estava muito na parte do universal da libertação. Até que um dia, que foi o que mais me marcou no despertar, eu tive uma visão. Na verdade, eu conversei com o Ashtar Sher, ou Arcanjo Miguel, no plano astral, quando eu estava conversando com ele, e ele me mostrou uma visão, que era uma escada em espiral, e tinha pessoas subindo e descendo. No topo da escada ficava o céu, e embaixo da escada ficava o inferno. As pessoas subiam, algumas caíam e caíam lá embaixo, outras tropeçavam e caíam lá embaixo, outras tentavam subir de qualquer jeito, mas caíam. Outras desciam um pouco abaixo para ajudar outras a subir, caíam as duas. Umas estavam indo bem e o degrau simplesmente desabava debaixo dos pés delas e elas caíam. E aí depois ele me levou lá embaixo, que seria um rio assim de fogo, tal como um inferno, né? E ele do meu lado pegou e disse: através dessa fórmula de encarnação e reencarnação, encarnação e reencarnação, vocês nunca vão conseguir a libertação, a liberdade. Porque essa fórmula, além de ter várias coisas bem
sinistras que são implantadas, culpas que são implantadas, por exemplo, pode ser que faça uma regressão de vidas passadas e que viu algum erro que cometeu em vidas passadas e que tem que pagar pois então, essa regressão pode ser falsa. Esse negócio de encarnação e reencarnação é uma prisão, não tem saída. Ninguém vai conseguir ser perfeito enquanto tiver nessa forma de reencarnação e encarnação. A única forma de sair do plano físico e assim do sofrimento, não ser mais obrigada a encarnar, é através da ascensão, que é o que o despertar leva. E o caminho disso é interno, interior. Através da meditação, olhando para dentro de si, autoconhecimento e reforma íntima. Coisas que podem ajudar mapa astral, numerologia, cartomância, baralho cigano, runas, cafeomancia, leitura mediúnica, todas essas coisas podem inclusive ir a um psicólogo, todas essas coisas podem te ajudar no redescobrimento do ser, no despertar. E bastante vídeos no YouTube, né? Tem muito material no YouTube. Hoje em dia, quando nós começamos não tinha quase nada. Mas agora tem bastante assunto, tem bastante canalização, tem muita canalização que é verdadeira. Tem que observar bem. Tem que saber discernimento, e discernimento através do coração. Do coração. Porque é onde a morada de Deus em cada um, não tem como enganar o coração. Mas quem não tem conhecimento não vai saber diferenciar o que é o ego e o que é o coração. Por isso que é importante o autoconhecimento. Libertação. E aí, até que eu não dei muita importância. E fui trabalhando no umbral, né? No umbralzinho, que é onde a gente trabalha, não adianta. Onde tem gente para trabalhar, não tem ninguém para ajudar no céu, né? Comecei a ver, aí que foi o despertar mesmo, comecei a ver que havia alguns espíritos que não eram humanos, que era uma coisa muito estranha. Eu disse, isso não é humano, isso também não é demônio, assim, isso não é demônio, eu não sei o que é isso. Aí foi quando o Mestre Jesus, que é o meu orientador de ascensão, né? Era o meu orientador de ascensão, que ele me apareceu aí foi numa viagem astral mesmo, não foi bem visão. Nós estávamos numa cidade na parte mais baixa da quinta dimensão, onde tudo emitia uma luz dourada assim, linda. E nós estávamos numa praça onde tinha uma mesa que era mesclada com ouro e madeira. E em volta dessa mesa tinha várias pessoas que eu não faço a mínima ideia de quem era. Mas ele estava de pé do lado. Foi então que ele me estendeu a mão e disse assim, tu conhece o inferno todo? Já tá um ano trabalhando. E eu comecei a lembrar das minhas vidas passadas que eu vivi no inferno. Quer conhecer os céus? Quero, claro que eu quero. E adivinha só, até o momento eu tinha grande aversão às religiões cristãs, por causa de todo aquele negócio de prender, de hipocrisia que a maioria tem. Então eu tinha bastante aversão e por eu ter procurado ajuda e nunca ter encontrado. Só encontrava julgamento. Então eu tinha um problema com Jesus. Eu dizia, não pode, esse cara não existiu, ou se ele existiu, ele não era tudo isso, coisa assim. E olha, quem que foi que me levantou? Exatamente ele. Aí a partir dali começou realmente o despertar. Aí eu comecei a ter contato com a Fraternidade Branca, que são os outros mestres, mais pra frente a gente vai falar sobre, e os irmãos extraterrestres. Aí eu vi que aqueles espíritos que eu encontrava no umbral, que eu não fazia a mínima ideia do que era um espírito extraterrestre. Aí depois a coisa vai ficando mais complicada, que não vamos assustar o povo, vamos deixar mais pra frente, né? Quer falar mais alguma coisa? Tem mais uma apresentação geral. Hoje é mais uma apresentação desse maravilhoso canal, que é da minha irmã. Sasha chama ela de irmã porque você falou as taras, né? Que eu sinto ela como uma irmã. E uma apresentação desse canal que ela já iniciou tem
Tem vídeos maravilhosos, já ali um material maravilhoso. E de agora em diante a gente vai começar, né, a gravar nossos vídeos. Quem está inscrito, quem não está, se inscreva, curta. A gente vai postar alguma coisa na internet, né? Mas vai ser um material bom para o despertar. A nossa missão também é essa, ajudar no despertar, né? A gente faz com muito, muito amor e carinho. Então, espero que vocês tenham gostado. Da próxima vez, vem um pouco mais, né? Da minha parte, acho que seria isso. E gratidão, um beijo no coração de todos vocês. E para quem... os conteúdos que nós já temos gravados ali, que foi que comecei, eles são conteúdos mais básicos, mas sempre tem alguma coisinha ou outra que quem tem mais conhecimento pode aproveitar. E uma coisa muito importante que eu gostaria de dizer é que nós não nos declaramos donas da verdade. Nós acreditamos que o único que tem a verdade absoluta é Deus, a fonte criadora. Porque o próprio Miguel me diz, arcanjo, quando eu falo de Miguel, é o arcanjo. O próprio Miguel me disse que nem ele é perfeito. Que nem ele sabe de tudo, de todas as verdades, porque as realidades são muito amplas. O universo, o multiverso, os multiversos é coisa muito ampla. Então ele diz que nem ele, que é um arcanjo, sabe. Nem ele se diz dono da verdade. Mas quem sabe um pouquinho a mais, dá uma coisinha para quem quiser. Ou seja, independente de qualquer coisa, se vocês não concordam, se sentem incomodados, recomendo que busque algo mais semelhante ao que você acredita e deixe claro que nós respeitamos e não anulamos a verdade de ninguém. Isso vai ser falado só nesse primeiro vídeo. Ó, já tem Miguel perto, já que eu já... Vai ser falado só nesse primeiro vídeo. Nós não vamos repetir, nós não vamos ficar batendo na tecla. Não anulamos a verdade de ninguém. Se não ressoa, perfeito, você não está errado. Não temos problemas algum com isso. Não é menos nem mais que ninguém. Assim como nós não somos menos nem mais, porque somos todos todos a mesma coisa. Então é isso, vá procurar um canal, se não gostou, se não ressoa. Com certeza tem alguém que fale das coisas que vocês gostem, que vocês acreditem. Esse projeto que nós já desenvolvíamos, eu já venho desenvolvendo há 13 vidas. A nossa irmã aqui vem desenvolvendo há 6 vidas. Esse projeto já para o despertar, por que nós estamos resolvendo? Por causa da transição planetária. A Terra está evoluindo, ou o fim dos tempos. Mais pra frente nós vamos falar a respeito disso tudo, com calma. Eu tenho a mediunidade mais aflorada, né? Tenho a vidência bastante desenvolvida, a viagem astral, a telepatia e a sensitividade bem desenvolvida. Já trabalhava com espiritualidade há 8 anos. E o despertar, nós trabalhamos de forma mais intensa há 3, 4 anos, minha egrégora, né? Agora que nós começamos esse projeto para auxiliar, libertar do sofrimento e para a transição planetária, que mais para frente vocês vão saber do que se trata. O dono desse projeto é o Arcanjo Miguel. O próprio, que nem ele diz, o próprio. Por que o próprio? Eu já estou canalizando, lembrando que canalização é totalmente diferente de incorporação. Mesmo assim, seria totalmente possível eu e a nossa irmã incorporar por vários fatores, daí fatores técnicos que agora não vêm ao momento. Mas resumidamente, nós temos o corpo de luz formado, nosso DNA é alterado para sustentar mais luz. Claro que a gente, mesmo tendo toda essa alteração genética e o corpo de luz concluído e formado, ainda assim estamos materializados. E com estar materializado tem algumas coisas, dores no corpo, alergias que não tem o que fazer, assim como limpeza emocional constante que temos que ter toda hora. E para canalizar esses seres não podemos comer carne, álcool já não, enfim, várias coisas, né? De preceito, né? Por que é o Arcanjo Miguel?
Brevemente, temos que falar, não adianta, não é? Não queria, eu não queria, mas temos que falar, não temos que falar. A minha existência. Bem resumidamente, que depois nós vamos fazer um vídeo de cada uma falando detalhadamente, né? Porque é muita coisa. Sim. A minha existência. A minha primeira existência começou no universo central, no primeiro universo multiverso central. Eu sou o que chamo de Filhos do Paraíso. Nossa irmã também, mas no caso nós não podemos falar para ela, é um segredo. Comecemos no início da criação. E como espíritos divinos, deuses, co-criadores, uma hora da criação foi-se necessário, como estava morrendo o aspecto mãe, deusa, feminino de Deus, estava morrendo aqui no nosso universo local. Tu viu? Aqui no nosso universo local, foi feito um projeto pelo arcanjo Metatron para que deusas, espíritos divinos femininos, encarnassem em corpos draconianos. Sim, vai ser difícil quem está começando a entender, mas pra gente vocês vão entender. Nós vamos explicando do básico até o mais avançado. Nós vamos explicar tintim por tintim, mas só para explicar tecnicamente quem eu sou. E eu fui uma das que inventou de fazer isso, encarnar num corpo draconiano. Posteriormente, quando se encarna num corpo draconiano, normalmente muito mais evoluída, ainda se lembra de quem você é. Aí depois encarnei num corpo Anunnaki, ou seja, pleiadiano. A genética ali estava misturada com os draconianos, é uma longa história. Para só então depois inventar de vir encarnar na Terra. Encarnei na Terra depois. A primeira encarnação na Terra foi como Isis. Eu encarnei junto com a minha chama gêmea, o Arcanjo Miguel. Então, trabalhamos durante todas essas vidas na Terra para auxiliar no desenvolvimento e tal. E foi dito que quando a Terra passasse de evolução, passasse para a Era de Aquário, que na verdade no plano espiritual já se iniciou em 2012, até aquele tempo lá eu não podia sair. Eu era obrigado a ficar aqui de qualquer jeito, mesmo que ascensionasse. Completou 2012, começamos o processo de recobrança da ascensão, porque eu já tinha ascensionado também, nós já tínhamos ascensionado antes de vir para o plano físico, isso aqui precisa relembrar. Esse processo não foi fácil, porque esse corpo não me pertence, a família da personalidade do ser Sasha não me pertence, eu sou o que chamo de entrante. Conversei com a alma dona desse corpo, com a personalidade Sasha, disse: deixe eu encarnar no teu lugar, posteriormente tu encarna com alguns benefícios para isso. E escolhi essa família e tudo para fazer a missão. A missão é essa do despertar e de auxiliar. Em breve começará as canalizações, a nossa irmã que vai canalizar, querendo ela ou não, porque sou eu quem mando. Isso diz o mestre Miguel. Enfim, tive várias encarnações conhecidas, minha história é longa. E o meu nome de espírito é Astara, também conhecida, aqui na Terra mais conhecida como Arcangelina Fé. Eu sou a chama gêmea do Arcanjo Miguel. E se acreditarem ou não acreditarem também, nós não nos importamos. Porque a única coisa que importa é nós mesmos sabemos a verdade e dormir com a consciência tranquila. No máximo que pode acontecer, que no caso é nós sermos completamente loucos. Mas tudo bem, não tem problema ser louco. Bom, ser louco também. Ser louco, ser louco tudo assim, eu quero ser cada vez mais louca. Tem uma música do Raul Seixas que fala disso, né? Sim. Não é do Ventania que diz: cada maluco com sua mania, uns com estresse, outros com poesia, de louco, de doutor, todo mundo tem um pouco. Eu concordo. Então é isso. Aí depois que comecei o processo de despertar, obviamente eu apanhei demais, não é uma coisa fácil, não adianta, ainda apanhar até hoje. Depois de concluído, eu concluí em 2018, dia 13 de julho de 2018, foi quando eu concluí o processo ascensional a nível espiritual e agora nós concluímos a nível físico, para começar este projeto. E é isso que eu teria que falar
agradeço pela atenção. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E que jamais esqueçam. Usem o filtro, que servir, maravilha. Que não servir, esquece. Diz, é louca, é louca, é louca, é louca. Não tem problema, nós não vamos nos ofender. É louca, louca, louca e tudo bem. E não, jamais esqueça, Deus não está longe. Por que nós estamos... Por que eu estou me revelando, depois tu vai te revelar também? Por quê? Somos obrigados, porque obviamente nós não queríamos. E não é para que parecemos endeusados, não nos endeuse, porque isso é horrível, nós não gostamos, nos incomoda muito. Mas para que vocês usem como exemplo. Compreendam que há um Deus, há uma deusa dentro de cada um de vocês. 80 a 90% dos espíritos aqui da Terra não são da Terra, são de outros orbes. A maioria de vocês, principalmente quem está aqui vendo, né? É mais avançado. São criadores de mundos inteiros, reis e rainhas. São coisa grande, há muitas almas angelicais, extraterrestres da luz, de quinta, sexta, sétima dimensão em diante. Há muitos do comando Ashtar, seres que sabem têm amplo conhecimento de alta tecnologia extraterrestre, seres que curam, enfim, como exemplo, para dizer que se eu posso descobrir quem eu sou, se eu posso ascensionar, se a nossa irmã aqui pode descobrir quem ela é, se ela pode ascensionar, se nós podemos canalizar Jesus, Gautama, Maitreya, Arcanjo Miguel, seja lá quem for, é porque nós temos uma centelha divina e vocês também, ou seja, vocês também podem. E é isso. Agora, Miguel já me passou as informações e uma boa parte desse finalzinho foi canalizado. E é isso. Gratidão. Abençoado seja. Namastê. Namastê.